paz do Senhor. Cada tipo de alegria. Temos o privilégio essa noite de podermos estar na casa de Deus, na presença do Eterno, a louvar, glorificar, exaltar ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu convido a amada igreja, juntamente comigo, a abrir vossas vidas na carta de Atos dos Apóstolos, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 22. Atos, capítulo 13, versículo de número 22. Enquanto os irmãos procuram, eu quero já expressar a minha gratidão a Deus por essa honrosa oportunidade de ministrar a Tua Palavra. Agradecer a Deus pela vida do nosso querido Diácono Lucas, a qual nos fez o convite para mais uma vez estarmos aqui. Pastor Paulo, que Deus abençoe, por mais uma vez nos receber, nos permitir aqui estar, a casa dos obreiros, que Deus abençoe os irmãos aqui, as irmãs, as crianças, minha mãe que me acompanha, os meus filhos, amém? Que Deus abençoe cada um. Eu venho de São José dos Campos, da Igreja Evangélica do Poder de Deus. Eu trago a saudação da nossa bispa, Alessandra Ribeiro, amém? Deus abençoe. Minha esposa não veio, pois ela cuida do departamento infantil, estava na frente junto com as crianças, amém? Todos acharam a palavra? Diz assim a santa palavra de Deus. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Podeis sentar glorificando ao Senhor, amém? Aleluia. O Senhor, Ele colocou essa palavra em meu coração, quando eu estava em oração pedindo a Deus uma palavra para essa noite. E o Senhor me deu um tema a essa mensagem: um homem cujo coração agrada a Deus. Veja que Paulo e Barnabé, eles estavam na cidade de Psídia, hoje conhecida como Atalaia, na Turquia. O que nos revela a atenção é que Paulo, ele foi levantado pelo Espírito Santo de Deus aí até Psídia, para pregar o Evangelho, para que vidas viessem a entender o quão preciosa é a sua alma. Porque nós só temos o entendimento da preciosidade da nossa alma quando de fato nós conhecemos a salvação por intermédio da palavra de Deus e pelo glorioso Espírito Santo. Porque somente pelo Espírito Santo de Deus que podemos ser convencidos de tamanha fé, de tamanha salvação, de tamanha esperança. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos introduz a verdade única e exclusiva, que veio através do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela salvação e perdão dos nossos pecados. Veja que quando eles estavam na cidade de Antioquia, a igreja de Antioquia era uma igreja estruturada, uma igreja estabelecida nos padrões bíblicos. É uma igreja que ela tinha profetas, tinha doutores da lei, ela tinha homens de fervor, de oração, mulheres de oração. Era uma igreja, pastor, que estava estabelecida conforme a vontade de Cristo. Só que quando o Senhor ele tem uma obra, a obra de Deus ela não pode parar. A obra de Deus ela tem que continuar. E o Senhor ele levanta Paulo e Barnabé e introduz em seu coração um desejo e testifica a toda a igreja que eles fossem enviados até Psídia para pregar o Evangelho e para que verdadeiramente o nome de Cristo fosse conhecido como o único verdadeiro Deus.
mensagem pudessem ter um entendimento genuíno em seus corações. Que há um só caminho, ele é exclusivo. Jesus Cristo é o único caminho que leva à vida eterna. Um ponto interessante que eu aprendo quando o Senhor levanta a Paulo e a Barnabé, e de suma importância, a igreja ela estava estruturada. A igreja de Antioquia ela era preparada. Tinha homens preparados para o empenho da obra de Deus. Homens intelectuais. Homens que manejavam a palavra com autoridade, ousadia e conhecimento. Mas o que de fato me leva a entender que o Senhor, Ele estabelece o seu propósito sobre a vida de cada um de nós. Porque cada um fomos chamados para algo, para cooperar com o reino de Deus. Uns para pregar, outros para evangelizar nas ruas, outros para louvar, outros na área da intercessão e oração, constantemente por cada vida, por cada alma. Mas cada um, Deus chama para uma obra preciosa. E o Senhor, Ele levanta Paulo, Ele levanta Barnabé com a graça de Deus. Ele poderia levantar qualquer um, Ele poderia, mas Deus já tinha determinado que o chamado missionário daqueles varões que estavam em Antioquia seria na vida de Paulo e Barnabé. Perceba que os outros homens também eram homens preparados pela graça, pelo poder, pela unção e pela intelectualidade, que foram homens que buscaram conhecimento, mas o intelecto agora eles tinham, não poderia atropelar a vontade de Deus. A vontade de Deus é o que sempre prevalece em nossas vidas. A vontade de Deus é o que sempre determina o caminho a qual cada um de nós devemos seguir. E veja que tudo há um preparo, há um propósito. Quando o Senhor nos levanta, o Senhor prepara Paulo, ele forja Paulo para a batalha. Porque o inimigo de nossas almas, ele não se atenta apenas em ficar calado, ele observa, ele estuda porque ele sabe que o tempo está ao seu favor. E observando os nossos gostos, as nossas vontades, aquilo que atrai os nossos olhos, aquilo que outra hora era prazeroso, satisfatório ao nosso bel prazer, aquilo que a nossa carne consumia com desejo, ele sabe, ele observa e ele sempre vai tentar contra as nossas vidas para nos fazer desanimar, para nos fazer desistir, para nos fazer parar. Mas só que é necessário o processo de Deus na nossa vida. Assim já foi dito aqui essa noite, o tempo de Deus ele nos forja, o tempo de Deus ele nos prepara, o tempo de Deus ele sempre dá autoridade sobre as nossas vidas, porque nós não entendemos o processo de Deus, mas nós temos que ter um entendimento. Em todo o processo, muitas vezes ele pode ser doloroso, ele pode ser árduo, ele pode gerar perdas, ele pode gerar rejeição, mas nós temos que passar pelo processo glorificando, porque quando estamos em espírito de adoração, Deus ele manifesta a tua glória, Deus ele age em nosso favor, porque verdadeiramente testemunhamos que nós acreditamos piamente em Deus, que nós acreditamos piamente em que nós fomos chamados para uma obra extraordinária na face dessa terra. Veja que a obra missionária de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que age segundo a vontade de Deus e que o seu coração é totalmente voltado a Deus, ele anseia pela volta do nosso Salvador. Tudo que nós fazemos em prol de Cristo, da salvação de almas, porque nós temos o entendimento que
que nós recebemos um dom precioso. Esse é o dom da vida. E Cristo nos concedeu através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, estabelecendo sobre as nossas vidas o dom da salvação. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que cada vida é preciosa, que cada vida é valiosa. Davi, o homem ao qual foi citado no versículo a qual nós lemos, por volta dos seus 16 anos de idade, ele foi ungido rei pelo Senhor. De imediato ele não tomou o trono, mas houve um processo em sua vida. E quando esse processo ainda estava sendo gerado, ainda estava sendo formado e forjando, para quando viesse o tempo, agora ele viesse assumir de fato aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, ele estaria preparado. As lutas, as adversidades, os tombos, os erros consequentes a qual ele teve, de maneira alguma viria afastá-lo da presença de Deus, mas tudo isso em meio ao processo lhe fazia entender que em meio às suas falhas, em meio aos seus pecados, ele de fato deveria reconhecer os seus erros e de fato reconhecendo os seus erros, pedindo um perdão autêntico, verdadeiro, que viesse comover o coração de Deus. Porque quando Davi pecava e ele pedia perdão a Deus, o seu perdão que ele clamava tanto a Deus era verdadeiro. Era tão verdadeiro que ele não voltava a cometer o mesmo erro. Davi cometeu diversos pecados, mas o mesmo ele não cometia novamente, porque ele tinha entendimento. Eu errei, eu pequei, mas eu me arrependi. E o arrependimento ele traz mudança de caráter. O arrependimento ele traz transformação. Lágrimas, elas são movidas por sentimentos, mas a mudança, a transformação de caráter é movida pelo arrependimento sincero, que de fato trouxe a presença do Espírito Santo de Deus para a vida daquele que verdadeiramente se arrependeu. A mudança, ela nos faz entender que nós ansiamos pela volta do Senhor. E quando ela nos prepara, nós temos o dever de buscar cada alma que habita nessa vida. Porque cada alma é preciosa, cada alma é valiosa. E a mensagem ela é exclusiva, ela não mudou. Ela tem que ser cristocêntrica. Porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a restauração, Ele é a libertação, Ele é a fidelidade ao perdão, Ele é a compaixão, Ele é o amor. Somente através dele nós temos a verdadeira certeza da salvação. Porque a salvação ela está em Cristo Jesus. E aqui eu quero começar essa mensagem com 3 tópicos acerca dos processos necessários para o aquebrantamento do coração. O primeiro é passar pelo processo glorificando. Veja que Davi ele foi ungido com 16 anos. Ele pastoreava as ovelhas. E quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai, ele começou a entender o quanto cada vida é preciosa, o quanto cada alma é preciosa, porque o salmista vai dizer por si próprio que quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele plantou leão, ele plantou urso, ele entendeu que se possível for, ele daria a sua própria vida. A igreja de Cristo foi selada pelo sangue de Cristo, o sangue precioso. Ele deu a sua vida por amor de nós. Então entenda bem, isso é o maior motivo que nós temos para glorificar o seu nome, porque ele entregando a sua vida por nós, ele purificou a nossa alma, ele nos deu a esperança. A nossa esperança é bendita, a nossa esperança ela tem o nome Jesus Cristo, e breve ele voltará para buscar a igreja santa. Veja que o processo ele gera dores. Ele não é fácil, porque nós precisamos
precisamos ser lapidados, precisamos ser moldados, precisamos ser forjados pela batalha. Davi é ungido aos 16 anos, mas ele se torna rei por volta dos 31 a 32 anos de idade. Houve um processo, houve um tempo, e o tempo de Deus, ele não é como o nosso tempo. Já foi dito aqui essa noite que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Talvez você já esteja angustiado, talvez você já esteja falando com Deus há tanto tempo: o Senhor prometeu, o Senhor usou o seu vaso, o Senhor usou o pastor, o Senhor usou o pregador, usou tantas pessoas, mas até hoje eu ainda não vi a realização da tua promessa. Entenda bem que a promessa de Deus, ele determina, ela há de se cumprir, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Só que tudo nessa vida tem um tempo. A promessa ainda não chegou, porque Deus está te lapidando, porque Deus está te forjando, porque Deus está te preparando. E tenha uma certeza, quando ela chegar, ela será muito melhor do que você imaginava, será muito melhor do que você espera. Então é por isso que está demorando a sua ótica, mas a ótica de Deus ainda não está. Espere um pouco mais, continue clamando, continue adorando, continue glorificando, porque enquanto você glorifica e vê o processo, Deus estabelece a tua vitória. Perceba que todo escolhido de Deus, ele tem que passar pelo processo. Assim como já foi dito aqui essa noite, há quanto tempo atrás nós nos conhecemos? Na liderança dos jovens. Passaram-se 17 anos. Eu lembro que quando eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade, foi quando eu vi a primeira vez a promessa que Deus tinha na minha vida. E o tempo se passou. Só que quando o tempo passava, Deus ia lapidando, Deus ia forjando, Deus ia me preparando, capacitando. Porque Deus, ele determina a promessa. Mas se de fato Deus entregar a promessa, já no momento instantâneo a qual foi profetizado, a qual foi estabelecido, de fato nós não aguentaríamos, porque ainda não estamos preparados. O processo é necessário, porque aprendemos através da dor, aprendemos através das perdas. Paulo, na carta aos Filipenses, ele diz que foi apedrejado, foi açoitado, foi perseguido, foi caluniado, ele foi abandonado. Ele sente a rejeição dos seus irmãos, dos fariseus agora, que rejeitaram a ele, que começaram a perseguir por amor de Cristo. Mas ele vem dizendo que fui preso. Mas tudo isso não é motivo de tristeza, e sim de alegria. Perceba que em meio à dor, ele não tira a dor como sinal de sofrimento, mas ele tira uma lição em meio à dor, uma lição que ensina-nos essa noite, que em meio ao processo da dor, ao invés de você parar e começar a murmurar, começar a reclamar, começar a querer entender os porquês, mas ao invés disso, começar a glorificar o Rei da Glória, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Entenda que em meio à sua glorificação, que em meio à sua adoração, em meio ao seu entendimento, que a luta não é motivo de vergonha, mas a luta é sinal de uma glória maior, porque aquilo que é possível nós fazemos, mas Deus só vai entrar em meio à impossibilidade, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, e a tua palavra diz que não há nada impossível para Deus. E quando Deus entra em cena, aquilo que parece ser impossível se torna sinal de glória, porque o nome dele será glorificado através da sua vida. Veja, ele entende que o processo ele irá lapidá-los. Paulo, quando ele está indo a caminho de Damasco para prender os cristãos,
ele tem um encontro com o Senhor que muda a sua vida. E esse encontro foi exclusivo de fato, porque os demais que estavam com ele não ouviram a voz do Senhor, porque os demais que estavam com ele não sentiram o que Deus sentiu, o que Paulo sentiu. Hoje não é diferente. Muitas pessoas não entendem a palavra de Deus e não entendem que a maior preciosidade é estar na presença de Deus. Eles não receberam o chamado a qual eu e você recebemos, porque eles ainda não sentiram o que eu e você sentimos. Aquilo que parece inefável ao entendimento deles, quando nós falamos, quando nós explicamos e tentamos revelar aos seus corações, de fato, só tornará visível aquilo que hoje é obscuro, quando de fato o Espírito Santo de Deus convencê-los acerca da verdade genuína através de Cristo Jesus. Porque nós, por nós mesmos, não poderíamos herdar essa salvação. Para conseguirmos ela, o Espírito Santo, que é o agente impuro, que é Deus em Espírito, que é quem conduz a nossa vida, que é quem nos guia pela verdade, ele foi o agente que atribuiu uma fé em nossas vidas, que veio dos céus e que abriu os nossos olhos espirituais, que outra hora estavam fechados, que outra hora viviam na escuridão, para poder vivenciar a verdade genuína da salvação, para poder entender o quanto nós somos preciosos aos olhos de Deus, tão preciosos que nós ganhamos o privilégio de poder dizer: ah, papai, somos filhos de Deus, filhos adotivos dessa legítima promessa, filhos adotivos porque Ele nos amou, porque Ele nos deu uma esperança, e essa esperança radia no nosso coração com uma certeza. Hoje nós somos uma igreja que estamos ainda aqui na terra militando para a salvação, mas lá no céu seremos um exército militante, um exército triunfante, um exército que venceu as batalhas aqui na terra e que para todo sempre estaremos ao lado do nosso Salvador. Através da dor, através do sofrimento, é onde Deus vai extrair o melhor da sua oração. Porque a dor causa um quebrantamento do coração. A dor, ela nos amolece. A dor, ela nos faz entender que nós somos totalmente necessitados de Deus. E que só Ele pode operar milagres. Porque maravilhas, quando acontecem, é inexplicável. Maravilhas só pode ser vivenciada por aqueles que de fato entenderam que foram chamados por Cristo Jesus para viver algo inexplicável, algo que foge da compreensão humana, algo que foge do entendimento da ciência, algo que a ciência muitas vezes não consegue explicar, mas há uma explicação lógica que só tem os homens e as mulheres de Deus que de fato vivem uma vida regada em santidade, regada nos princípios, regada nos valores e regada na palavra de Deus. Aqueles que de fato entenderam que foram chamados para viver algo inimaginável, algo inexplicável. Isso se dá através da sua fé, porque a tua fé, quando ela é usada de uma maneira sobrenatural, ela agrada a Deus, e ela agradando a Deus, ela faz com que aquilo que é impossível possa acontecer, ela faz com que aquilo que é inexplicável se torne realidade, ela faz com que aquilo que parecia ser o fim se torne o começo novamente. É assim que Deus faz quando a igreja está de joelho, quando a igreja está em santidade, quando a igreja
14 anos sendo preparados pelo Espírito Santo. Paulo era um teólogo, Paulo era um homem que conhecia as Escrituras, que entendia muito bem a Torá. Só que lhe faltava ainda mais, lhe faltava a entender valores que só o Espírito Santo de Deus poderia lhe proporcionar o conhecimento. Porque ele mesmo na carta aos Coríntios, ele veio dizendo que os homens que não têm a Deus, eles têm os seus conhecimentos. E o verbo apregoado no grego é sineiros, ou seja, conhecimento do seu próprio conhecimento, entendimento do seu próprio entendimento. Outra hora, nós éramos assim. Nós tínhamos o nosso entendimento, achávamos que aquilo que entendíamos era a verdade, mas quando Cristo nos convenceu da verdade e o nosso coração se abriu para que a palavra de Deus entrasse em nosso coração, de fato o verdadeiro conhecimento floresceu em nossa mente, porque agora não andamos pelo nosso próprio conhecimento, mas andamos pelo conhecimento do Espírito Santo de Deus, que nos revela a verdade, que outra hora estava oculta aos nossos olhos, mas quando essa verdade foi revelada sobre a nossa vida, nós entendemos que nós não podemos passar um minuto sem a presença de Deus. Nós entendemos que a presença de Deus é o que nos mantém de pé. Nós entendemos que a presença de Deus é o que vai nos levar até a salvação. Nós entendemos que a presença de Deus é quem justifica o nosso pecado, que a presença de Deus que restaura a nossa vida. Quando ele é preparado pelo Espírito Santo de Deus, para agora ter o conhecimento de Deus, não por homens, não apenas pelos estudos, mas pelo próprio Espírito Santo. Agora Paulo vem dizendo: crescer na graça, mas também no conhecimento. Nunca deixe a palavra de lado, nunca deixe de estudá-la, de meditar de dia e de noite, mas também busque sempre poder. Ore, jejum, busque intimidade, deixe o Espírito Santo de Deus te guiar, deixe o Espírito Santo de Deus ser o agente que controla a tua vida, que domina a sua alma, que te mostra o caminho, que te direciona sempre na verdade. Segundo ponto, não se cale perante a fome. Esse versículo como nós lemos, no começo dele, Paulo, ele vai se deparar com Elimas. Elimas, ele é a imagem, um falso profeta. Ele agora se levanta, pastor, e ele tenta convencer os homens através das suas magias, através das suas mentiras, através das suas ilusões. Porque o desejo desse falso profeta era único, era apenas a própria ganância pelo dinheiro e pela sua própria vanglória. Homens que outra hora entenderam o chamado de Deus, mas que se rebelaram pela ganância do dinheiro, eles se venderam barato. E de fato, eles saíram da verdade. Mas aquele que permanece na verdade e que verdadeiramente move o coração de Deus, ele jamais vai deixar de pregar a palavra com poder, com autoridade, com ousadia, com entendimento, trazendo aquilo que Cristo tem para cada um que ouve. Não aquilo que eles desejam ouvir, mas aquilo que Cristo realmente deseja que chegue até o coração, para que assim possa haver libertação, mudança, transformação, para que assim verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa se sentir confortável em habitar sobre aqueles corações. E Deus, ele sempre vai levantar, quando surgir os falsos, o homem segundo o coração de Deus. Porque o homem que é segundo o coração de Deus, mesmo que o mundo caminhe para a mentira, mesmo que o mundo mude a mensagem, ele entende, a mensagem ela não pode ser mudada. Cristo, ele ainda é o centro. Cristo é o dono da igreja. Cristo, de fato, é o único caminho que leva à vida eterna.
A mensagem não pode ser mudada. Sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Se nós deixarmos a santidade de lado, nós estamos abandonando os princípios morais que Deus determinou para a tua igreja, porque Deus disse que a tua igreja, ela é a tua noiva. Sendo a sua noiva, ela espera em santidade pelo noivo, ela é imaculada, ela ainda continua aguardando o teu noivo. Ela não se vende, ela não se corrompe, ela não se deixa levar pelas fábulas que estão contando, mas a todo tempo ela entende que o seu noivo breve voltará, e se ela não estiver nas suas vestes escuras, brancas, o seu noivo não a levará. Não há mudança de caminho, não há mudança de rumo. E os verdadeiros de Deus, eles sempre se levantarão para pregar a verdade. Paulo, quando ele vê isso, ele pregando, fita os olhos em Elimar. Diz que para muitos ele tinha o seu nome de Bar Jesus, mas puxando o significado em Elimar. Ele fita os seus olhos, ele prega com autoridade e poder. E ele disse que os seus olhos escureceriam. E perceba que pela palavra, Deus escureceu as suas vistas, se tornaram sombrias. Porque aquele que anda em santidade, porque aquele que vela pela palavra, porque aquele que entende o propósito de Deus sobre a sua vida, que não se corrompe, que não se contamina, esse tem a autoridade do céu sobre a sua vida. Esse tem a autoridade que é produzida pelo Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque esse se torna íntimo de Deus. Porque esse de fato agrada o coração de Deus. E o seu coração de fato, ele é agradável na palavra de Deus. Veja que Davi, quando uma certa feita ele vê a afronta ao povo de Israel e ao exército de Cristo, ao exército de Israel, o gigante por nome Golias, e ninguém se detinha a pará-lo. Davi ele se coloca à disposição, porque Davi ele entende que aquela afronta contra o exército de Deus não poderia permanecer. Ele usa um elemento chamado fé. Ele usa um elemento chamado autoridade. Ele disse: em nome do Deus de Israel eu vou calá-lo, eu vou derrotá-lo. Davi, mesmo sendo jovem, ele era um jovem homem, formado, que estava sendo formado, que estava sendo forjado por Deus, para ter grandes vitórias. Porque aquele que foi eleito por Deus, que foi chamado por Deus, quando ele vê que estão tentando afrontar o nome do Senhor, quando ele vê que estão tentando defamar a igreja de Cristo, ele se levanta com autoridade, e por maior que seja o inimigo, ele tem um entendimento: maior ainda é o Deus que eu sigo, ele sim é grande, o meu inimigo ele não é nada perto do meu Deus. Então eu vou em nome do Deus de Israel, eu ligo em nome do meu Deus, a minha vitória já é mais do que certa. Ele tinha uma certeza. Golias ele pode aventar para vocês que ainda assim se alegrou tão fácil, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, e em nome dele esse inimigo cairá ao chão. Perceba que o terceiro ponto, para finalizar, a repreensão purifica o coração. Um homem segundo o coração de Deus, ele revela unicamente a verdade exclusiva de Jesus Cristo. Ele foi chamado para adorar, ele foi chamado e preparado para anunciar o Evangelho da salvação. E o Evangelho da salvação, ele traz ao nosso conhecimento que nós temos que renunciar à nossa vontade, renunciar aos nossos caprichos,
os nossos deleitos, renunciar tudo aquilo que satisfaz a nossa carne. O Evangelho, ele não é conquista, o Evangelho ele é perda, ele é sofrimento, ele é dor, é decepção. O Evangelho é rejeição. O Evangelho, muitas vezes, ele vai nos fazer sentir-nos abandonados, oprimidos. Mas nós temos o entendimento que em tudo isso não é motivo de murmurarmos, não é motivo de reclamarmos, não é motivo de sentirmos abandonados, porque Cristo Jesus jamais nos abandonará. Mas o Evangelho, em meio às suas perdas, nos faz entender que perdemos aqui para conquistar a vida eterna, que perdemos agora para ganhar para todo sempre. Nós perdemos por um instante, mas a vitória ela garante a nossa vida para toda a eternidade. Nada é comparável àquilo que é eterno. Nada pode se comparar àquilo que é duradouro. É por isso que Paulo, quando ele vem dizendo, tentando convencer os seus irmãos judeus, ele vem dizendo, a antiga lei, ela foi uma palavra que conduzimos a lei a Deus, mas mesmo assim vocês desobedeceram. E mesmo ela sendo transitória porque tem um tempo determinado, ela ainda reduzia a glória sobre o rosto de Moisés. Mas agora, a nova lei, a nova aliança, ela é perpétua e ela transmitiu a glória descendo dos céus, porque quando Cristo subiu aos céus, essa nova lei, ela desceu através do glorioso Espírito Santo e ela fornece ao meu e ao teu coração o entendimento da palavra e ela sendo produzida. O salmista vem dizendo, guardei a tua palavra e escondi no meu coração. Escondi por quê? Porque aquilo que está escondido não pode ser encontrado. O que se guarda se encontra, mas aquilo que se esconde, só quem escondeu pode achar. Então nós escondemos a palavra para o inimigo de nossas almas não venha roubar a nossa salvação, não venha nos tirar do caminho da verdade, mas em todo o tempo o nome de Cristo será único e exclusivo sobre a nossa vida. Perceba que quando Paulo ele tem a oportunidade, versículos à frente, de pregar na cidade de Pisídia, na congregação de Pisídia, na sinagoga, ele começa a pregar, pastor. Enquanto a mensagem seguia o segmento dos que os judeus criam, a mensagem era boa, a mensagem era linda, a mensagem era agradável. Muitas vezes, quando o pregador vem somente para entregar revelações ou aquilo que queremos ouvir, a mensagem é ótima, a mensagem é perfeita. Deus falou, até mesmo quando Deus não está falando. Mas agora, quando a mensagem gera um confronto, quando a mensagem vem para nos purificar, para nos libertar e para nos fazer enxergar que ainda tem raposinhas na vinha, e essas raposinhas querem roubar a vinha, querem devorar a vinha, querem nos tirar da santidade, querem nos tirar da posição. Aí a mensagem se torna ruim, aí o pregador não sabe pregar, aí a mensagem não foi de Deus, mas a mensagem que confronta, ela ainda salva, ela ainda liberta, ela ainda traz o convencimento ao coração. E quando a mensagem ela é pregada segundo a sua santa palavra e segundo a luz da palavra, ela traz o confronto, trazendo o confronto, ela nos traz uma verdade única. Jesus Cristo ele ainda é o Senhor. Entendendo que Jesus Cristo ainda é o Senhor, nós começamos a andar à luz da palavra, e andando à luz da palavra, agora a mensagem já não é mais tão dura, porque agora aquilo que parecia ser duro se torna alvo como a neve. Por quê? Porque agora vivemos em santidade, porque agora vivemos a pureza, porque agora entendemos que sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Porque agora a própria palavra trouxe à nossa consciência que se nós andamos pela palavra, agora ela já não só mais traz
aquilo que confronta. Mas agora, pastor, ela começa a consolar. Porque nos permitimos ser lapidados, nos permitimos ser trabalhados, nos permitimos deixar que o Espírito Santo de Deus guie a nossa vida. E Ele guiando a nossa vida, Ele começa a nos preparar para viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aquilo que outra hora era oclusivo ao nosso entendimento, agora se torna visível. E nós temos o total entendimento de que ela é ampla e que a amplidade da sua palavra, ela não molda só a nossa vida espiritual, mas ela molda a nossa vida no aspecto físico, sentimental, em todos os aspectos da nossa vida. Elas são moldadas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem poder, porque o próprio Cristo, João, quando ele vem transmitindo aos teólogos, tanto os teólogos judeus e aos filósofos gregos, ele se percebe que para chamar a atenção deles, ele teria que trazer algo intelectual, ele teria que trazer algo que chamasse a sua atenção pelo aquilo que eles entendiam. Então ele vem dizendo, e no princípio ele era o verbo, porque o verbo para os teólogos judeus, para os fariseus, os saduceus, para os doutores da lei, era o agente de Deus, o próprio Deus, por intermédio da palavra ou pela boca dos profetas. E agora, para os filósofos gregos, a expressão do verbo significa o agente da criação, aquele que governa. E João vem dizendo, ele é o verbo, ele é o agente da criação, tudo foi criado por ele, ele é a expressão da palavra. Se não fosse por ele, nada do que existe daria existência. Somente ele tem o domínio, o poder, exala sobre ele. Ele traz o entendimento de que de fato o verbo vivo se despiu-se da sua glória, se fez carne, e o verbo vivo nos ensinou o maior valor, que é servir. Porque quando servimos com alegria, nós entendemos que as dores do nosso irmão é a nossa dor. Aleluia. Que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria. Aleluia. Começamos a compreender que de fato o Espírito Santo nos mudou. Agora nós temos um conhecimento verdadeiro, um conhecimento genuíno. E agora a palavra de Deus, ela nos trouxe a verdade. Davi, ele vence o gigante e ele entende que de fato ele não poderia parar, que de fato o que mantinha vivo e de pé era a presença onipotente de Deus. Quantas vezes você pensou em desistir em meio à prova, em meio à luta, em meio às calúnias, em meio às paúrias dessa vida? Mas você está aqui, está de pé, mas você ainda está clamando, mesmo sangrando, continua orando, continua clamando, continua jejuando, não para, porque você entendeu que não pode parar, porque enquanto você está de pé, enquanto você está clamando, é Deus que está agindo em seu favor, e aquilo que parece impossível aos seus olhos, logo se tornará visível. Aquele que detém a autoridade de Deus sobre a sua vida, é porque o seu coração conseguiu chamar a atenção de Deus, atrair a presença de Deus. E quando nós fazemos isso, a autoridade de Deus, ela vem de uma forma única e exclusiva sobre a nossa vida, nos fazendo entender que nós não podemos nos calar. Muitos animais nos dias de hoje vêm se levantar. Nos anos 80, com a teologia da prosperidade, nos dias atuais, como o homem sendo o centro da mensagem. Mas de fato,
Deus ainda tem os seus remanescentes, e eles estão aqui esta noite, que não se calam, que não se vendem, que não se permitem sair da presença de Deus, e que não se permitem pregar uma mensagem que Cristo não seja o centro, mas que a todo tempo entenderam que a salvação que foi dada por Deus, ela é gratuita, mas ela exige um preço, e esse preço é a renúncia, é uma vida em santidade, é uma vida em temor, é uma vida em obediência, é uma vida andando segundo a palavra genuína de Deus. Se coloque de pé. Apenas oração. Eu posso fazer uma oração? Eu quero fazer uma rápida. Eu quero fazer uma rápida conclusão aqui do que aprendemos essa noite. Que o processo, por mais doloroso que ele seja, ele é necessário. Talvez hoje você não entenda o porquê de tanta luta, o porquê de tanta prova, ou o porquê de tantas dificuldades, ou das calúnias que se levantam. Mas tudo isso é necessário. Mas entenda que enquanto isso acontece, você tem que passar por essa prova adorando, glorificando. Não murmure, não tenta entender o porquê, mas entenda algo, que em meio à sua glória, à sua adoração, Deus ele está extraindo o melhor louvor que você pode oferecer. Ele está extraindo uma perfeita adoração. E quando essa perfeita adoração subir até os céus, o Senhor agirá em teu favor. Não se cale. Você é porta-voz dos céus aqui nessa terra. Pregue os espinhos, eles trazem a cura, eles trazem a correção, eles trazem a libertação, eles trazem a mudança de caráter. Então não tema em pregar uma palavra que para muitos ela possa ser dura, que ela possa ser difícil de ser aceitada, mas a palavra genuína de Deus, quando ela penetra a alma, ela tem direcionamento e ela traz a resposta a qual Deus queria ouvir, a qual Deus queria direcionar. Através da conversão, Deus volta ao caráter e o coração. Quando o coração é renovado, ele se torna segundo a vontade de Deus. Vamos orar. Amado Deus e querido Pai, Senhor Jesus, a tua palavra foi aprovada aqui esta noite, Pai. Pai, aqui está a tua noiva santa, Pai. A tua noiva eleita e escolhida pelo Senhor para viver o teu propósito sobre essa terra, Pai. Pai, aqui estão sendo homens e mulheres que estão sendo forjados pelo Senhor, que estão sendo preparados pelo Senhor, que estão sendo lapidados pelo Senhor. Muitos, Senhor, vem passando por dores constantes, por provas eternas que parecem ser eternas, por lutas que parecem que não se acabam, estão gemendo pela sua alma, estão sangrando, mas ainda assim estão de pé, mas ainda assim estão da sua fé firmada na tua palavra, ainda permanecem na tua presença, porque tem uma única certeza: que rege a sua vida, que rege